Voltando, quero externar a nossa alegria de estar aqui com vocês, como igreja, como casa, como família. Nós ficamos muito felizes de verdade de ver que aqui a Igreja Ceifa é uma igreja que tem fome e sede da presença de Jesus. Isso nos empolga porque a gente passa por diversos lugares e a gente vê diversas realidades, mas sabe, tem lugares que a gente passa que é diferente, que parece que tem uma conexão, que parece que tem um relacionamento, e eu não sei de vocês, mas a gente está sentindo que a gente tem isso aqui, está gerando isso aqui com vocês. Então se você pode, diga comigo assim, ó, continuidade, fala aí. Não, fala de verdade, continuidade. Para você que não nos conhece, meu nome é Mateus, mas você pode me chamar de Mate, de Mete. Eu acho mais próximo, mais chegado, Mate. Fala aí, Mate, só para você, isso, Mate, vamos lá. Porque eu estou pedindo para você falar continuidade. Eu não sei de vocês, mas essa conferência aqui, ela chama Ativando o Profético, certo? O subtema dela é Ativando o Profético. Mas sabe de algo? Eu creio que nós sim estamos ativando o profético, mas nós também precisamos dar continuidade no profético que está sendo ativado nesses dias. Por que, Matt? Porque essa conferência vai acabar, mas você vai continuar. Eu esperava um amém mais forte. Porque essa conferência está durando 3 dias, mas talvez você vai gerar transformação lá na sua casa, na sua faculdade, no seu emprego, lá dentro da sua família, lá onde o povo já está pensando em desistir. Você vai dizer, não, eu não ativei o profético para um evento, eu ativei o profético para o restante dos meus dias aqui na terra. E está falhando esse microfone, não sei se tem outro aqui, deve ser a bateria. Mas vamos lá, abra sua Bíblia rapidamente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Aleluia. Depois você vai ler esse texto com mais calma. Eu estou te dando a base, mas para a gente ganhar tempo, depois você lê esse texto com mais calma. Mas para a gente ganhar tempo, vem cá, eu preciso de 2 discípulos. Vem cá, 2. Isso. Um de cada vez, gente. Isso. Temos 2 discípulos, vem para cá. E agora eu preciso de um João Batista. Cadê o João Batista aí? Cadê o João Batista aí? Eita, é bravo. Vai ser o pastor de novo? Vem, pastor. Vem queimando, isso. Seguinte, o que esse texto de João, capítulo 1, versículo 35 em diante está falando é o seguinte. A palavra fala que no dia seguinte, obrigado. No dia seguinte, João estava novamente com 2 dos seus discípulos. Vai, vira para eles aí, João. Isso, e os discípulos estão com João. João Batista está com 2 discípulos aqui, amém, irmãos? Então a palavra fala que vendo Jesus passar, e eu vou fazer aqui o papel de Jesus, porque dizem que eu pareço com ele. Vendo Jesus passar, João olha para os seus 2 discípulos e fala, esse é o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos que estavam com João, começam a seguir Jesus. E Jesus, percebendo que estava sendo seguido, olha para aqueles 2 e pergunta, o que é que vocês querem? E um daqueles 2 olha para Jesus e fala assim, Jesus, só queremos saber onde o Senhor mora? Jesus olha para aqueles 2 e fala, vem e vê, e leva eles para sua casa. Vamos lá para minha casa. E passa o dia com eles. Agora, depois disso, fiquem aqui. Depois disso, um daqueles 2 que era discípulo de João, um daqueles 2 chamado André, você vai ser o André, vem André. André fica tão impactado com a presença de Jesus, que a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ele vai para a sua casa. Não, eu vou repetir. André fica tão impactado com a presença de Jesus, que a primeira coisa que ele faz não é postar no Instagram que estava num culto bombando, ele vai levar profético para sua casa. Não pode postar no Instagram? Pode, Matt, claro, pode postar no Instagram o quanto você quiser, mas que seja verdade no Instagram, o que você está vivendo dentro da sua casa. Uau, tem um uau aí ou não tem um uau aí, irmãos? Vontade de sair correndo aqui, então vamos lá. André vai para sua casa, acha um Simão aí e pega um Simão, vai. Sentou na primeira fila, é isso, meu irmão. André traz Simão para Jesus, agora vem comigo, João está liberado.
e o meu segundo discípulo está liberado. Um aplauso para esses irmãos, foram muito bem. João Batista, queria falar raça de víboras, ainda não, segura. Então, a palavra fala nesse texto, depois você vai ler, que o André fala para o seu irmão Simão: achamos o Messias. Achamos o Messias. E leva Simão até Jesus. Quando Simão encontra com Jesus, Jesus olha para ele, nunca tinha visto ele. Jesus olha para ele e fala: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Peraí. Jesus nunca tinha visto esse homem. Ele chega nesse homem e fala: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Agora vamos ser sinceros, irmão, vamos lá. Honestamente, para nós, faz sentido o que Jesus está fazendo? Vamos parar para pensar. Pega o texto e esmiuça, vamos lá. Jesus está fazendo o seguinte, é como, eu vou trazer para os dias atuais, tá? É como se Jesus estivesse fazendo o seguinte, vamos lá. Como você chama? Melque. É como se Jesus estivesse chegando no Melque. Eu nunca te vi, Melque, eu não te conheço. Tu és o Melque, tu serás chamado João Kleber. Irmão, vem comigo, vamos ser honestos. Faz sentido para você o que eu fiz com esse cara aqui? Com esse irmão? Faz sentido ou não? Mas é isso que Jesus está fazendo nele. Jesus está chegando em alguém que tem um nome e dizendo: olha, hoje tu tem um nome, mas no futuro tu terá outro nome. Para a gente não faz sentido nenhum. Até que eu comecei a estudar com um mestre rabino, e um mestre que sentou muitos meses aos pés de rabinos em Israel. E ele falou: ô Matt, sabe por que a gente não entende esse texto? Porque a gente olha baseado na nossa cultura. Mas de acordo com os rabinos, existem 4 princípios que podem mudar o destino de um homem. E um deles é o nome. Ah, meu Deus. Sabe qual é outro deles? Você quer saber os outros 3 ou não? Você quer ou não quer, irmão? Então vamos lá, o primeiro é o quê? O nome. Sabe qual que é o segundo? Oração. Ai. Então o primeiro é o nome, o segundo é o quê? Sabe qual é o terceiro? O terceiro é dar. Peraí, como assim, Matt? Eu aprender a dar pode mudar o meu destino? Sim, porque eles entendem que quando você dá, você entende um pouco do que Deus Pai fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ah meu Deus, eu sei que você está com vontade de bater palma aí, mas você vai bater daqui a pouco, vamos lá, a gente vai chegar lá. Porque quem ama dá, porque Deus amou o que Ele deu. Então quando você dá, você entende um pouquinho do que o seu Pai fez por você. E o quarto princípio é mudar de lugar, porque os rabinos entendem que quando você muda de lugar, aquele lugar que você está indo, o ambiente espiritual ainda não te conhece, por isso você consegue fluir de maneiras diferentes do que você flui no seu lugar. Então nós temos 4 princípios, mas hoje eu vou focar só um, e quando a gente voltar, a gente trabalha os outros 3, beleza? Então tá bom, eu vou falar sobre o nome. Jesus chega em Simão e fala: tu és Simão, tu serás Pedro. Tu és Pedro? Tu és? Simão. Agora vem comigo, você sabe qual o significado da palavra Simão na raiz do hebraico? Simão vem da palavra Shemar, que significa aquele que ouve. Obrigado por um uau. Temos um uau. Então Simão significa aquele que ouve. Ele fala: tu és Simão, mas tu serás Pedro. Sabe o que significa Pedro? Pedra, rocha, constância, firmeza. Uau. Uau. E quando eu paro para pensar, uau, Jesus está chegando em alguém e está mudando o nome dele, é isso mesmo? É isso mesmo? Isso, está mudando o destino. Mas veja, na antiga aliança, quando Deus encontrava com alguém, Ele mudava o nome e o destino naquela hora. Ele chegava em Abrão e disse: olha, Abrão, teu destino era não ter filho nenhum, mas a partir do momento que você se encontra e se relaciona comigo, eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino e eu te transformo num pai de multidões. Quantos lembram de Jacó,
que tem o seu encontro com Deus e é transformado em um homem só, se transforma numa nação, Israel. Uau! Quantos lembram de Sara, que não podia dar à luz a um filho algum, e deu à luz a um grande povo e uma grande nação? Agora vem comigo, na antiga aliança, Deus encontrava alguém e mudava o nome e o destino naquela hora. Mas por que é que Jesus não está fazendo isso com Simão? Jesus não chegou e falou, tu és Simão e tu és Pedro. Ele falou, tu és Simão, tu serás Pedro. Ou seja, é uma promessa, é uma palavra profética. É uma palavra profética que ainda não se cumpriu. E eu sempre me perguntei, por que, Deus? Por que antes era no momento e agora na nova aliança parece que não é no momento? E eu senti o Espírito Santo falando assim comigo, Matt, sabe por quê? Porque a partir da vinda do Espírito Santo, e Ele está disponível para todos nós, não são apenas momentos que mudam o nosso destino, mas é o relacionamento que muda o nosso destino. E eu fiquei assim, uau! Porque eu sei que aqui em Foz não, mas lá em Londrina tem gente que está em todo evento, que está em todo culto, que está em todo congresso, mas você vai olhar o destino da pessoa e parece que é o mesmo de 2 a 3 anos atrás. Temos um fala-Deus na casa. Da pastora, esse é o melhor. Brincadeira, mas vamos lá. Você vê que a gente tem a tendência de estar nos encontros, de estar nos momentos, de estar nos eventos. Então para a igreja encher, a gente tem que fazer uma conferência. Para os jovens virem, a gente tem que trazer alguém de nome. Para as coisas funcionarem, a gente tem que viver em intenso movimento. Sabe, irmão, quando nós amadurecemos, nós entendemos que não se trata apenas de movimento, mas se trata de relacionamento. Por quê, Matt? Porque o movimento passa, mas o relacionamento permanece. Porque o evento passa, mas o relacionamento permanece. Então sabe o que vai mudar o destino da sua casa? Não é apenas um momento aqui no domingo. Você está dizendo para eu não vir no domingo? Não, venha, esteja aqui, seja o primeiro. Eu amo a igreja, eu amo congregar, estejamos juntos, mas quer saber de algo? O que muda nossas vidas muitas vezes não é o domingo, é a segunda-feira. É o que a gente vai fazer com o que a gente está recebendo aqui no domingo. Uau! Então vamos lá. Simão entendeu, quer saber? Não é apenas um momento, mas é um relacionamento. Então eu vou me relacionar contigo. E Simão começa a andar com Jesus. Obrigado, André. Vamos lá, Simão. Simão começa a andar com Jesus. E começa a ver o que Jesus faz e se relacionar com Ele. Agora perceba, Simão estava quando Jesus fazia um discurso para um povo? Estava. Mas quando Jesus ia orar no secreto, Ele estava também? Estava. Às vezes dormia um pouquinho, mas estava. Simão, ele estava quando Jesus curava um leproso? Estava. Mas quando Jesus não estava fazendo milagre nenhum e estava dormindo dentro do barco, ele estava também. Simão entendeu, não é apenas um momento, mas é um relacionamento. Então eu vou partir para um relacionamento. E Simão começa a se relacionar com Jesus. Agora peraí, Simão significa e Pedro significa rocha, constância, firmeza. Vamos lá. De todos os tempos, qual é a geração que mais é aquela que ouve? Qual é a geração que mais tem acesso à informação de todos os tempos? Vamos lá. Há uma pesquisa que saiu que fala que os nossos pré-adolescentes de 12 anos, quantos anos? 12 anos, eles têm mais acesso à informação do que um rei que viveu a vida inteira na Idade Média. Que um rei. Vamos lá, nossas crianças de 5 anos, quantos anos, irmãos? As pesquisas falam que nossas crianças de 5 anos têm mais acesso à informação, ou seja, já ouviram mais do que alguém que viveu uma vida inteira e morreu há 80 anos atrás. Uau! Se você quiser saber o significado da palavra onomatopeia, você vai lá na biblioteca pública, abre um dicionário empoeirado, sopra e procura a palavra onomatopeia. Ou você pega o seu celular, entra no Google
digita onomatopeia errado. O Google corrige para você e te dá 7.000 resultados possíveis. Quantos vão na biblioteca? Na biblioteca? Parabéns! Quantos vão no Google, irmãos? E você que não levantou a mão, não pesquisa a onomatopeia? Eu não pesquiso. Mas vamos lá, nós somos a geração que mais ouve de todos os tempos. E por que eu estou falando isso na última noite do nosso congresso Ativando o Profético? Porque talvez nós somos uma das gerações que mais ouve de todos os tempos, mas nós somos uma das gerações que é menos rocha, constante, firme e inabalável de todos os tempos. Tem alguém aqui ou não, irmãos? E eu estou pregando para mim. Eu estou falando, Matt, o evento é bom, a conferência é boa, o momento é bom, mas sabe o que muda o destino de uma cidade? Relacionamento. Porque sem relacionamento não há continuidade. É isso. Sem relacionamento não há continuidade. Então agora fale comigo bem baixinho, mas bem baixinho mesmo. Continuidade. Mais baixo, mais baixo. Continuidade. Isso. Ele começa a andar com Jesus e está pertinho de Jesus, né, Rodrigão? Está junto. Ele está todo dia junto. Agora sabe o que acontece em Mateus 16? Em Mateus 16 a palavra fala que Jesus chama os seus discípulos. Vem cá, uns 3, 4. E você fica, Simão. Vem. Cadê os 2, 3, 4 discípulos? Cadê vocês? Vira para mim. Fica aqui na frente. Isso. A palavra fala que Jesus, ele chama os seus discípulos, ou seja, aqueles que se relacionavam com ele, e pergunta assim: ei, meus discípulos, o que é que o povo fala sobre mim? Traduzindo, o que é que o povo que está no evento, o povo que está na conferência, o povo que está no culto, o povo que está no momento, mas que não tem um relacionamento, o que é que o povo fala sobre mim? E aí a palavra fala que um dos discípulos olha para Jesus e fala: Elias. Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas. Para, fiquem aqui. Peraí. Elias é o quê? Profeta. Jeremias é o quê? Profeta. João Batista é o quê? Profeta. Ou algum dos profetas. Veja, o povo, a multidão, meu Deus, você vai ter que dar pelo menos um uau aí nisso, vem comigo. O povo, a multidão, sabia que Jesus agia como um profeta, ou seja, o povo sabe o que Jesus faz, mas só quem é discípulo sabe quem ele é. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que nunca entraram numa igreja, mas já ouviram falar de algum testemunho do que Jesus fez. É verdade ou não é? A grande multidão sempre soube quem Jesus é. A grande multidão sempre soube o que Jesus faz. As pessoas sabem o que Jesus faz. Mas então, quando Jesus, não satisfeito com a resposta, sabe o que Jesus faz? Jesus olha para os seus discípulos, aqueles que ele tinha relacionamento, e fala assim: e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Ou seja, o povo, ele sabe o que eu faço, mas ele não sabe quem eu sou, porque a minha identidade é revelada no relacionamento, e não apenas em evento. A minha identidade, ela é revelada no domingo, mas sabe onde ela fica mais forjada? Na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado. Então Jesus olha para os seus discípulos e fala: e vocês? E aí sabe quem se levanta? Fale comigo o mais forte que você puder: Simão! Não, fala de verdade, irmão. Simão! Simão se levanta, olha para Jesus e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa hora Jesus olha para Simão e fala: bem-aventurado é Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu.
eu também te digo, antes era, tu és Simão, tu serás Pedro. Agora que ele começou a se relacionar, que ele começou a andar junto, que ele começou a ter continuidade, Jesus olha para ele e fala: tu és bem-aventurado, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, desligar na terra, desligado no céu. Simão Pedro, hoje eu mudo o teu destino. Foi porque ele foi o melhor discípulo? Foi porque ele acertou em tudo? Foi porque ele só tirou nota A com Jesus? Mas foi porque ele escolheu relacionamento. Ei, um evento muda o seu dia, um relacionamento muda a sua vida. Agora vem comigo. Qual que é o significado? Está difícil de pregar aqui, irmão. Qual que é o significado da palavra Simão? Aquele que ouve. Eu não sei se você sabia, mas historiadores falam que a palavra Cristo nunca havia sido dita na terra antes disso. Não, então pera aí. É por isso que Jesus olha para ele e fala: ei Simão, tu és bem-aventurado, sabe por quê? Porque não foi ninguém da terra que te falou isso. Não foi o Instagram que te falou isso. Não foi um pregador famoso do YouTube que te falou isso. Não. Simão, tu és aquele que ouve, mas a partir de hoje tu está ouvindo a voz certa. Ah, meu Deus, a partir de hoje tu está ouvindo a voz certa. E quando tu ouve a voz certa, é essa voz que muda o teu destino. Por isso eu te digo, tu não é só mais Simão, tu és Pedro, rocha constante, firme, inabalável. Rocha constante, firme, inabalável. Rocha constante, firme, inabalável. Os tempos passam, as estações mudam, mas a minha palavra não. A minha palavra permanece. Ela continua, ela continua, ela continua. Agora vamos lá. Simão Pedro acaba de descobrir quem Jesus é e ninguém disse isso antes. Imagine se fosse você, como é que você estaria se sentindo? Confiante ou não? Ninguém disse algo. Isso é profético ou não é, meus irmãos? Ninguém disse nada na terra, mas ele ouviu do céu. Ele ouviu direto do Pai e trouxe a existência na terra. E trouxe a existência na terra aquilo que antes não havia sido dito. Então, quando ele ouve, ele bota para fora e Jesus diz: é mesmo? Você está no relacionamento me dizendo quem eu sou? Então eu também te digo quem tu é. Porque quanto mais você se relaciona comigo, mais você me conhece e mais eu revelo quem eu te chamei para ser profeticamente no reino. Agora vamos lá. Se fosse você, Simão Pedro, depois de descobrir e trazer para a terra quem Jesus é, o Cristo, tem alguém que pode me dizer aí, como é que você estaria se sentindo? Me diz aí. Privilegiado. Muito bom. Gigante. Se achando. Pode vir que eu estou queimando, papai. Simão está assim. Mas sabe o que os próximos versículos falam? Depois de ele descobrir quem Cristo era, sabe o que acontece com Simão Pedro? Pedro nega
Jesus. Pedro nega Jesus. Então, Matt, espera aí, você está falando nessa pregação que eu vou me encontrar com Jesus? Eu vou. Aí eu vou me relacionar com Ele? Eu vou. Aí Ele vai mudar o meu nome, o meu destino? Ele vai. Mas e Simão Pedro parece que não teve o destino transformado. Ele pisou na bola depois de ter o nome mudado. E o que isso me mostra, Matt? Isso só nos ensina. Isso só nos ensina a humanidade de Pedro. Desse jeito. Isso só nos ensina que os nossos pastores vão errar com a gente. Isso só nos ensina que os nossos líderes vão errar com a gente. Isso nos ensina que os nossos liderados vão errar com a gente. Isso nos ensina que os nossos pais vão errar com a gente. Isso nos ensina que os nossos filhos, vocês sabem, pai e mãe, vão errar com você. Mas sabe o que isso também nos ensina? Que não é por causa de um erro que a gente deve desistir das pessoas. Diferente de quando não há arrependimento. Mas onde há um coração contrito e quebrantado, esse não é desprezado. Então Simão, vem Simão. E os meus discípulos, fiquem ali naquele cantinho ali, que eu já vou precisar de vocês. Simão, do momento do auge da carreira dele, bombando, se achando, vai, se achando Simão, se achando. Se achando Simão. Me ajuda Simão. Simão do auge. Em poucos versículos ele vai para o momento mais baixo da vida ministerial dele, profética. E sabe o que a palavra fala lá em João 21? O próximo texto que vai falar sobre esse homem está em João 21, e depois você vai ler com calma. Mas esse texto fala, sabe o quê? Que esse homem havia voltado a pescar. Ele havia voltado a pescar peixes. E sabe o que a palavra vai falar? Que Pedro passa a noite inteira e não pega. Agora vamos ser sinceros, como você estaria sentindo no lugar de Pedro? Do auge, agora você volta a ser aquilo que você era, porque você pisou na bola feio com Jesus. Você volta a ser pescador, o que você era bom humanamente, na força do seu braço você era ótimo, mas você passa a noite inteira e não pega. Como é que você estaria sentindo? Triste, frustrado, desanimado. Tem alguém aqui que talvez não se sentiria mais nem digno de ser discípulo de Jesus depois de passar por tudo isso? Nem pescador mais. E sabe o que a palavra fala lá em João 21? Que Pedro estava nu, ou seja, Pedro havia tirado a sua túnica. E quando a palavra fala de túnica, ela fala de chamado e ministério. Pedro foi para um nível tão baixo emocionalmente, que nem mais sentindo digno de ser discípulo ele estava. Mas a palavra fala que logo pela manhã Jesus aparece na praia. Não. Pedro passou a noite inteira e não pegou nada. Mas logo pela manhã Jesus aparece na praia. Isso me faz lembrar um texto, uma promessa que diz que talvez o choro dure uma noite, mas a alegria sempre vem. Mas a alegria sempre vem pela manhã. E quem aparece de manhã na praia? A alegria chegou. E aí Jesus fala assim: tem alguma coisa para comer? Ou seja, na força do teu braço, me mostra o que tu conseguiu. Então, ei, tu és aquele que ouve. Então ouve essa palavra. Joga a rede do outro lado. E Pedro com os discípulos joga e segura a rede. Sabe por quê, Pedro? Segura a rede aí, com as duas mãos, porque está pesada. Antes, na força do teu braço, não conseguia nada. Mas na força de uma palavra profética que vem do céu, é aí que a tua capacidade vem e sai para fora. Porque agora a rede está cheia. E Pedro começa a puxar. E está pesada, Pedro. Está difícil. Ei, discípulos, vamos, que a rede está pesada. Ajuda Pedro aí. E eles começam a puxar. Então a palavra fala, segura. A palavra fala que um dos discípulos a quem Jesus muito amava olha para Simão Pedro e fala: é Jesus. Então, olha o que a palavra diz. Então Pedro se joga sobre as águas.
Toma a sua, olha o que está no texto, toma a sua túnica de volta e vai ter com Jesus. Vem, Pedro. Agora peraí, Pedro bota a sua túnica de volta, sabe por quê? Porque ele entendeu, o chamado, o ministério, não é na minha força, é na força daquele que me chamou. Então quer saber, digno eu não sou, o melhor eu não sou, aquele que acertou tudo, tão pouco, mas quer saber, eu não faço isso na força do meu braço, porque no meu braço eu já vi que eu não consigo nada. Eu faço isso na força daquele que me chamou, na força daquele que me levantou, na força daquele que me trouxe à existência e traçou o meu propósito. E quando ele vai ter com Jesus, Jesus olha para ele, e aqui eu termino. Jesus olha para ele, e aqui eu termino. Ai, vocês são tão espontâneos, gente. Jesus olha para ele e por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Sim. E pela 2ª vez, Pedro, tu me amas? Sim. E pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Então a palavra fala que Pedro, movido por uma profunda tristeza, outras versões amargura, olha para Jesus e fala: Jesus, tu sabes que eu te amo. Então Jesus olha para esse homem e fala: então Pedro, volta e pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, volta a fazer aquilo que eu te chamei para fazer antes de você ter errado, porque o meu chamado para ti é muito maior do que o pecado que tu cometeu. Porque tu falhou, mas tu quis desistir. Quer saber de algo? Tirando eu, Jesus, quem aqui não falhou? Se fosse por mérito, ninguém aqui ia ter chamado em ministério, mas nunca se tratou de mérito humano, mas sim de um chamado e serviço divino que vem para você. Então quer saber, Pedro? Digno tu não é, poderoso o suficiente tu não é, o melhor das galáxias tu não é, mas tu é aquele que eu liberei uma palavra profética que vai se cumprir, independente das situações terrenas. Porque os tempos passam, as estações mudam, mas a palavra dele permanece a mesma. Porque onde tem um coração contrito e quebrantado, esse ele não despreza. E agora me diz uma coisa, e aqui eu termino. A gente vai chegar lá. E aqui eu termino. Quando a gente volta. Então, a palavra fala que Jesus pergunta para Pedro quantas vezes? Agora, quantas vezes Pedro negou Jesus? Tem uma palavra que fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas espera aí, Pedro negou 3, Jesus perguntou 3, superabundou? Só empatou. Pensa aí, se fosse para superabundar, que significa ser a mais, deveria ser no mínimo 4, mas ele perguntou 3. E aqui eu te pergunto, por que 3? Jesus poderia ter perguntado 7, que é o número da perfeição, ou 10, que é o número da completude, mas ele perguntou. Agora, de verdade, aquele bem espontâneo, vocês querem saber por que 3? Conferência do ano que vem eu falo para vocês. Por que 3, Matt? Vamos lá. Se não todas, meu Deus, você é muito forte, irmão, já prepara, já tira o cinto aí da cadeira, porque você vai levantar depois dessa aí, já prepara, e a galera já pode vir, a galera dos meninos que vão ministrar aqui, já vem, já prepara o cinto, isso, já dá uma mexa, cutuca alguém aí, vai, faz um favor para mim, cutuca alguém aqui do seu lado e fala assim, ó, se prepara, agora cutuca do outro lado que você ignorou primeiro, isso, esse mesmo, fala aí, se prepara, vamos lá, por que 3? Por que 3, Matt? Por que 3? Fala pra mim, vamos lá. De Gênesis a Apocalipse, se não todas, quase todas as vezes que Deus usa o número 3, Ele está falando sobre uma coisa: continuidade.
Não, Matt, eu ainda não estou crendo, me prova na Bíblia. Vamos lá, você sabe que Deus criou no terceiro dia? As plantas que dão as sementes e que dão plantas e que dão sementes e que dão plantas. Não. Ainda não estou acreditando, Matt. Me prova isso. Ei, quando a terra estava totalmente devastada, lá na arca de Noé. Quantos filhos homens de Noé edificaram a terra, dizendo que ela não acabava, mas que ela continuava? 3, vem comigo, quando Jonas estava querendo desistir do seu chamado e do seu ministério, quantos dias e quantas noites ele passa dentro do grande peixe, dizendo que o seu chamado e ministério não havia acabado, mas queria continuar. 3, vem cá irmão, vem tecladista, vem comigo no volume, isso, vem comigo, presta atenção em algo. Quando Jó estava querendo desistir do seu chamado e do seu ministério, você sabe que ele estava no pior momento, se coçando com cacos de telha. Me diz, quantos amigos inicialmente foram falar com Jó, dizendo que a vida dele não acabava, mas continuava? 3, ei, quantos anos dura o ministério de Jesus exercendo aqui na terra, que não acabou nele, mas continua vivo em nós e através de nós? 3, agora me responde, quando Jesus estava crucificado naquela cruz, e todos pensaram, acabou, não tem continuidade, não tem mais mover profético, acabou, ele está crucificado com uma cruz, ele está crucificado, agora sua cabeça está totalmente sangrando, o seu corpo está totalmente danificado, ele morreu, acabou. Me diz, em qual dia Jesus ressuscita dentre os... dizendo que nem os cravos, que nem uma cruz, que nem Satanás, que nem o inimigo, que nada iria impedi-lo de dar continuidade. Então vem cá, e agora você vai preparar. Cadê meu Simão? Está aqui? Quando Jesus pergunta 3 vezes, olha na bolotinha do meu olho, isso. Quando Jesus pergunta 3 vezes se Simão ama, se Pedro ama, ele está falando o seguinte: ei Pedro, hoje eu não te pergunto 7, que é o número da perfeição, porque perfeito só na glória. Pedro, hoje eu não te pergunto 10, que é o número da completude, porque completo de verdade você só vai ser na glória. Mas quer saber, Pedro, hoje eu te pergunto 3 vezes se tu me amas, porque não importa o que você passou, não importa o que te chamaram, não importa se te julgaram, não importa se tentaram destruir a palavra profética que eu liberei para a tua vida. Ei, o que importa é que no meio de tudo isso, nos momentos altos e baixos, nos momentos de alegria ou de tristeza, nos momentos de ânimo ou de dor, no meio de tudo isso, você continue, e 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 continue. Me diz algo, quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava? Ainda não se cumpriu a palavra, lembra? Mas na descida do Espírito Santo em Atos 2, tem alguém que se levanta cheio de poder e autoridade e dá um discurso que quase 3.000 pessoas se convertem. Quem é esse? O vacilão, mas que não desistiu. O que errou, mas que não parou. E me diz uma coisa, Pedro negou 3, Jesus perguntou 3. Quase quantas 1.000 pessoas se convertem no primeiro discurso em Atos 2? 3.000. 3.000 é muito mais que 3 ou não? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça, a graça de Deus. Meu Deus, irmão, se você entende que isso é com você, vem aqui pra frente. Se você entende que isso é com você, vem, não espera não. Se você entende, eu quero que seja esse que vai continuar, que vai permanecer, que vai continuar. Isso, vem.